Oi pessoal, tudo bom? Vamos aí tentar fazer uma interpretação do artigo do Zaverucci que ele publicou no jornal o Globo, certo? Democracia versus democracia. Ele tentou gravar o vídeo, mas houve um problema técnico e terminou não conseguindo enviar esse vídeo para a gente, certo? Então, ele começa o artigo dizendo o seguinte: a democracia no Brasil está em risco, mas há uma democracia no Brasil? E afirma, depende de sua concepção metodológica. Ou seja, depende do seu ponto de vista do que é uma democracia conceitualmente falando. Então a gente discutiu, até o momento a gente vem discutindo muito isso, que a democracia em diversos campos teóricos, mas no campo do minimalismo existe uma crítica feita pelo Scott McCloskey de que as visões schumpeterianas ou meramente eleitorais, elas não são nem sequer minimalistas. Elas são insuficientes, submínimas para você definir uma democracia como regime político. Já o O'Donnell, no artigo dele, Teoria Democrática e Política Comparada, já vai dizer que, olha, não é minimalista a visão do Schumpeter, porque os critérios que ele levanta para o sucesso do método democrático não são nada triviais e requer aí um aprofundamento maior, tanto do ponto de vista filosófico como do ponto de vista da sociologia política, e vai avaliar o regime afirmando que, na verdade, o Schumpeter deixou muitas lacunas. E o Zaverucci saiu o caminho do Scott McCloskey, no artigo sobre classificação de regimes políticos da América Latina, no qual vai afirmar que realmente a maioria dos cientistas políticos, que, principalmente no Brasil, são schumpeterianos no sentido mais superficial, ou seja, binário, que ele diz. Analisa a democracia entre regimes que têm eleições conforme a teoria, eleições livres, limpas, pluripartidárias, com uma certa periodicidade, com sufrágio universal. Aí você tem a democracia, e onde não tem isso, você tem um regime autoritário, ou seja, não existe uma zona híbrida. Se há eleições com essa característica, regime democrático. Se não há, regime autoritário. Então, os Zaverucci seguem esse caminho, afirmando que nesses regimes onde não há eleições, você teria ditaduras, e os regimes que há as eleições schumpeterianas teria ditadura. E aí diz, olha, os subminimalistas inspirados em Schumpeter diriam que sim. Para eles, basta haver competição eleitoral livre e limpa. E isto o Brasil possui desde 1990. Essa concepção de democracia põe em relevo as escolhas dos governantes em vez de como exercer o poder. E aí é o foco principal dele. O poder como está sendo exercido. E não simplesmente como os indivíduos estão escolhendo os seus representantes. Tem a seu favor, tem a favor desses schumpeterianos ou subminimalistas, a questão da operacionalização do conceito. Onde há democracia, onde há eleições, existe democracia, não há, instaura-se uma ditadura. É um mundo binário. Do ponto de vista operacional, quantitativo, principalmente, é ótimo. Você analisar dessa forma, você consegue aí N's imensos para analisar o nível de democracia dos países. No entanto, insuficiente para se afirmar, dentro do conceito minimalista que ele vai trabalhar, e que nós trabalhamos, a democracia como regime político consolidado. Então é um mundo binário, como ele afirma, de consequências perniciosas, pois reduz a democracia a um mero método. Não leva em conta a lição de Tocqueville, segundo a qual a democracia se justifica quando favorece o bem-estar do maior número de pessoas. E o Brasil é um belo caso de irresponsabilidade social. Então, continuando, já os minimalistas diriam haver outros indicadores para se julgar se há regime democrático no Brasil. E quando ele fala minimalistas, nós nos enquadramos neles. Nós temos uma teorização procedimentalista, minimalista. Não procedimentalista, subminimalista. E essa é a diferença que ele tem no campo. Então, existem várias formas de interpretar isso. Não é? A interpretação feita segundo a interpretação do Zaverucci é que você tem uma visão minimalista que insere dentro desses critérios da democracia outros critérios que não são aqueles ligados apenas às eleições. Então, ele afirma, eleição seria apenas um deles.
Outros seriam, por exemplo, a violência homicida. Ceará, que o diga. As semidemocracias latino-americanas, que o digam, né? Como a gente trouxe aí no outro vídeo. Ou seja, a violência homicida, ele mostra como um grande problema que a gente coloca lá nos critérios. Por razão de momento e espaço, ele vai analisar o que é da sua grande expertise, que são as relações civil-militares. Né? Que aí ele diz, tal tipo de controle, o controle civil sobre as Forças Armadas, nunca houve. Né? E aí ele cita, baseado em duas grandes obras dele, a primeira, Humor de Sabres, de 1994, e a segunda, Frágil Democracia, de 2000, onde ele vai analisar justamente esse controle civil sobre as Forças Armadas, baseado na teoria dos jogos, na primeira obra, e na segunda obra, o nível de espaço reservado no Brasil, nos governos de Sarney até Fernando Henrique Cardoso, no que diz respeito às prerrogativas militares, né, no total de 11 ou 13 prerrogativas. Então, sempre pairou nessa seara, né, da zona da relação civil-militar, uma zona cinzenta que poderíamos chamar de hibridismo institucional, regimes híbridos com características de democracias eleitorais, mas com graves, né, falhas institucionais no controle civil sobre as Forças Armadas. São mantidos os ritos de uma democracia eleitoral formal, que convive com enclaves e prerrogativas militares. Nesse sentido, não se deve esperar maiores transformações democráticas, dado que tais instituições protegem os interesses tanto dos antigos como dos novos atores políticos, além, obviamente, dos seus. Este pacto informal, né, que ele chamou lá, né, nas suas obras de tutela amistosa entre civis e militares, resulta em um equilíbrio instável e o grau de acomodação entre civis e militares varia com as circunstâncias políticas. A novidade é que o governo passou a ser exercido por um militar eleito pelo voto popular, mas que considera o exército como sendo a âncora de seu governo. Ele crê, né, que é algo inédito na história republicana e, quem sabe, até mundial. Esta frase possui muito peso político, especialmente porque nas pesquisas de opinião pública o exército é a instituição de maior credibilidade e o Congresso é muito mal avaliado. Diga-se de passagem os indicadores do Latinobarômetro, né, que mostram no Brasil as Forças Armadas com nível altíssimo, né, de confiança institucional, enquanto o Congresso e os partidos políticos estão lá na rabeta, né, lá no fim, em termos de confiança institucional. Além disso, alguns ministros do STF não podem viajar em aviões de carreira com receio de serem apupados, né, de serem vaiados e perseguidos. São instituições que vão paulatinamente perdendo sua legitimidade. Isto também é um risco para a democracia. O autoritarismo puro não é a primeira preferência nem do presidente, nem do Congresso ou mesmo das Forças Armadas. O presidente sabe que, em caso de golpe, perderia seu emprego, pois o capitão não manda em general. A não ser que houvesse um monumental racha dentro das Forças Armadas e o levante fosse liderado por capas médias castrenses. Não há qualquer sinal que isto possa vir a ocorrer, ou seja, não há nenhum movimento lá, né, essas zonas médias dentro das Forças Armadas que sinalizem nesse sentido. Vários congressistas, por sua vez, não querem ver sua casa fechada, pois seus negócios seriam afetados, né, suas negociatas principalmente. Inclusive as suas barganhas em cima das emendas, né, parlamentares. E as Forças Armadas parecem ter aprendido as lições de 1964. A leitura tem que ser outra. Né? Os historiadores de plantão estão fazendo uma leitura muitas das vezes equivocada. Né? Abre-se espaço para eu colocar sua opinião em cima de um período passado no qual os atores políticos mudaram, a sociedade mudou e menos as prerrogativas continuaram lá. Né? Além do mais, os interesses institucionais vêm sendo atendidos com generosidade pelo atual governo e Congresso. Salários, previdência, orçamento, por aí vai. Sem precisar dar um tiro sequer. Né? Sem precisar tirar da baioneta as armas. Estamos presenciando uma nova onda de reequilíbrio de forças sobre o mando da democracia eleitoral. Ou seja, o presidencialismo de coalizão ele vai perdendo cada vez mais espaço como interpretação do jogo político brasileiro. Nada que ameace romper a natureza do equilíbrio instável existente, mas que alterará a dinâmica do jogo. O jogo mudou a sua estratégia, né? Principalmente no âmbito do informalismo. Isso dependerá, em grande parte, da capacidade do governo governar ou da sua incapacidade. Em vez de se perder em pilhérias, não vejo o Brasil caminhando neste momento para o chavismo,
Há sim ondas encrespadas que não possuem força a curto prazo para parir tsunami. Ou seja, a crise ela é frequente na história da nova república, na história do Brasil semidemocrático. Então ela só mudou o seu desenho. Essa foi, de certa forma, a minha análise a respeito aí do artigo, tentando interpretá-lo da melhor maneira possível para vocês. Valeu, a gente se vê novamente em outra oportunidade.